Bom dia, segundo ano. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá? Nossa aula de literatura hoje, hein? Nosso conteúdo de hoje se encontra na página 100 do módulo de vocês. Raul Pompeia, nosso último autor a ser estudado nessa unidade. Para concluirmos os conteúdos da terceira unidade, precisaremos estudar agora Raul Pompeia. Então, vamos lá. Raul Pompeia nasceu em Angra dos Reis, isso no Rio de Janeiro, em 1863, e morreu em 1895, então ele não viveu muito. Ele era republicano e também era abolicionista. E era um cara polêmico, vez por outra estava envolvido em algum debate. Até mesmo certa vez ele foi ofendido por Olavo Bilac, que nós já estudamos lá na Tríade, e ele desafiou Olavo Bilac para um duelo. Olha como as coisas são resolvidas, né? Muitas vezes naquela época através de um duelo. Mas graças aos padrinhos deles lá, conseguiu resolver esse problema sem precisar ter um duelo. Então ele era aquele cara que queria ver as coisas serem resolvidas a grosso modo. Né? Não tinha muita paciência para o debate, para a discussão intelectual. Era esquentadinho. Entre as suas obras de destaque, nós temos Uma Tragédia do Amazonas, As Joias da Coroa e o Ateneu. O Ateneu é a obra que coloca ele assim na prateleira de cima. É uma grande obra escrita por Raul Pompeia e que nós estamos estudando hoje, agora, Raul Pompeia, justamente por conta dessa obra. O que é essa obra, o Ateneu? O Ateneu é um romance que é de difícil classificação. Nós não podemos dizer exatamente que é uma obra realista ou que é uma obra naturalista. Por quê? Tem aspectos naturalistas, realistas, no momento em que ele faz uma análise crítica do modelo educacional da época, principalmente dos colégios internos, mas também tem elementos naturalistas, porque essa análise é feita sob a ótica do determinismo. Então, essa teoria científica do determinismo é utilizada para explicar o comportamento. E o que é o enredo do Ateneu? O Ateneu já tem um aspecto interessante, porque trata justamente de algo que o autor vivenciou. O autor estudou em colégio interno. Então, pode ser, tem-se a ideia de que essa obra é um pouco autobiográfica. Alguns elementos que são apresentados no texto coincidem com a vida real do autor. Então, a ideia é de que ele utilizou a sua experiência, o que ele viveu, o que ele vivenciou, para compor essa obra. Então, essa obra não é totalmente uma ficção. Tem muitos elementos que são baseados na vida real do autor. Então, ele faz uma análise crítica a respeito do sistema educacional da época, dos colégios internos, posicionando-se assim como um narrador personagem, que é o Sérgio, que estuda nesse colégio. Então, o Ateneu é o nome do colégio em que a obra retrata. Então, aí está o nome do Ateneu. Por que o Ateneu? Porque é o nome do colégio em que a obra é retratada. E como dito, o autor estudou em colégio interno. Na verdade, o nome do colégio que o autor estudou, que é o Pompeia estudou, era Colégio Abílio. Mas aí ele converteu em o Ateneu para compor a sua obra. Então tem um aspecto muito interessante dessa obra, em que não segue uma ordem cronológica, não começa lá na primeira série, segunda série, não. É baseado em lembranças, como se fosse uma reflexão do narrador personagem Sérgio, que, como já dito, inclui elementos do próprio Raul Pompeia. Então, esse foi o breve estudo sobre Raul Pompeia. O módulo traz somente esses aspectos. Tem exemplos de obras aqui, tem fragmentos de obras. Na atividade, vocês terão contato justamente com essa obra, na atividade de interpretação de texto. Então, leiam com atenção, saboreiem essa leitura para que vocês possam até mesmo despertar interesse e, quem sabe, comprar o livro e desfrutar desse conhecimento, desse aprendizado. Atividade para casa, da página 101 até a página 104, certo? Então, na próxima semana teremos somente uma revisão de conteúdos. Quem tiver alguma dúvida específica, quiser, professor, por que não faz a revisão de tal coisa? Diz o nome do assunto que a gente pode estar elaborando, incluindo numa revisão, tá certo? Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã com nossa aula de redação. Olha as atividades, hein?